Fala, torcedor palmeirense, bem-vindos ao canal. Temos um corte aqui do G4 Band Esportes, trazendo as novidades do Verdão, a vitória do Palmeiras sobre o Al-Ahly e também da possível titularidade de Flaco Lopes diante do Inter de Miami. Já deixa aqui a sua opinião nos comentários. Quem merece a titularidade, Vitor Roque ou Flaco Lopes? Já peço a ajuda de vocês aí que se inscrevam no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Verdão, já deixando os créditos na descrição. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fácil ficou a vida do Palmeiras. Classificou, deve ser o primeiro colocado. Ligeiramente Basta fácil. empatar, né, com o Inter Miami, Arnaldo. E você estava falando, é o time do 2-0. Ontem, o primeiro tempo estranho, né? Palmeiras, de fato... Estranho não, ruim, né? Ruim. Vamos falar um pouco. ruim não. Ruim. Ok. O time não conseguiu jogar. E o susto, né? A questão do Rafael Veiga, né? Sim. Do vermelho Isso eu que achei depois ruim, foi eu achei retirado. Não, mas assim, o time não fluiu com a nova formação sim. que a gente esperava, com o Veiga de armador, Estevão do lado. Aliás, o Abel provocou na chegada uma pequena confusão quando ele fala, não, o Estevão da esquerda para o centro, uma coisa assim. O Estevão Não jogou na foi direita, isso, quando, né, a lá antiga formação. E aí, no intervalo, tem as duas primeiras trocas e que tem o resultado imediato com o gol contra. E a partir do gol contra, acho que o jogo ficou totalmente sob controle. Eu tinha assistido o primeiro jogo e eu peguei o primeiro jogo do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo, entre o Inter Miami e o Al-Ahly. Muita gente ficou achando, quase todo mundo que eu conversei gostou mais do Al-Ahly. Eu gostei muito mais do Inter Miami, embora seja um time, como é que chama? Meio de Masters, como disse o Massini, lembra o time do Luciano do Vale. Porque, tecnicamente, o Al-Ahly, depois ainda mais que perdeu o seu principal jogador, é muito fraco. Mas ele é um time com bom condicionamento físico. Percebe quando toma gol, né? Quando aí toma tem que gol, jogar. acabou. Aí acabou. Quando toma gol, acabou. Então, o gol contra acabou com o jogo. E aí, a quantidade de contra-ataques que o Al-Ahly permitia ao Palmeiras era uma coisa... Eu nunca vi isso no futebol recentemente. É uma coisa inacreditável. Tanto que o segundo gol é uma falta a favor do Al-Ahly. Batida de forma bizonha, contra-ataque 3 contra 2. Grande Flaco Lopes, porque ele não é só jogador de cabeça, não. Né? Ele não é só faz gol de cabeça. E aí a gente vai discutir depois essa situação, Vitor Roque, Flaco Lopes, acho que tem discussão. Ele faz 2-0. E aí, o Al-Ahly tenta... Aí para. Tempestade, então, para 45 minutos do jogo. Aí, o que poderia acontecer? Mudar, quebrar o ímpeto do Palmeiras, o Al-Ahly se organizar? Não, continua mais ou menos do mesmo jeito. O Al-Ahly... Nossa, o Al-Ahly voltou mal. Voltou pior. Pior. E o Palmeiras foi... Tinha vários momentos que tinha 3 jogadores atacantes do Palmeiras contra 2 defensores, 2 contra 1 e tal. Mas daí chega o momento do Abel, 2-0, tá bom, acabou. Né? Quando ele faz as trocas lá do Estevão e do Facundo pelo Vanderlan, o Abel dobra a lateral e assim mesmo ele não é linchado em praça. Mas sim, o couro come pra caramba. O Você não Vanderlan vê. entra mais ou menos, perde um gol cara a cara, lá, não sei o que lá. Então, o Abel, ele meio que diminui o ímpeto do próprio time. Né? Então, ele sinaliza que o 2-0 estava bom. E, na verdade, o Palmeiras não estava correndo risco algum. Algum. E aí, acho que é o 2-0. Eu fiquei até pensando, Vessone, o Porto não tinha jogado com o Inter Miami ainda. E eu falei, cara, por que não tentar mais gols? Porque talvez o saldo seja um fator, no final das contas, pouco importa, porque o Porto perdeu de virada para o Inter Miami depois, e agora o saldo de gols não é uma coisa que tenha influência, a não ser do Palmeiras, que tem a vantagem sobre o Inter Miami. E vai jogar contra o Inter Miami. Então, tudo bem o 2-0, eu acho que é uma vitória ok. Deu para perceber que o Palmeiras, diferentemente contra o Porto, estava muito pressionado, ele mesmo se pressionava, né, nervoso, e que agora tirou a vitória obrigatória das costas e vai jogar para ser primeiro do grupo. Antes do Massa... É um contra-ataque lindão. Né? Antes do Massa Mas falar... perceba... era grande uma mérito falta a do favor. Flaco Lopes, né? Era uma falta a favor. Falta a favor. Antes do Massa falar, eu não tenho o futebol como uma questão só física e tática e tal. Sempre, para mim, tem muito lance da cabeça e do psicológico. E eu nunca me esqueço da frase do Abel: Palmeiras classifica na Libertadores, pandemia,
contra o River Plate, dá 3-0 lá na Argentina, e mesmo jogando contra 10, o Palmeiras tomou um amasso do River Plate, toma 2-0, 2 pênaltis retirados, enfim, um gol anulado e tal. E aí ele disse na coletiva, o meu time travou a cabeça, não conseguiu jogar. E aquilo ficou muito comigo, assim, né? O diagnóstico dele foi que o time travou. E ontem, para mim, o que pareceu era isso. O primeiro tempo era um Palmeiras nervoso. O Palmeiras não conseguia jogar por conta daquele lance da obrigação. É como se fosse a semifinal da Copa do Mundial de Clubes normal lá no final do ano. Que você entra nervoso, a obrigação é sua, você não consegue jogar, a sua perna, a sua parte tática vai embora, a sua parte física vai embora, a sua parte técnica mais ainda, porque você não consegue jogar. O que o Palmeiras começou a fazer? Bater. E era carrinho pra cá, era empurrão pra lá, e era não sei o quê, aí o Veiga flerta com a expulsão, chega a tomar, o VAR retira. Mas aí passou 1 minuto depois daquele lance, acho que foi o Giai dá também. Eu também. Foi pior do que a do Rafael. E o Rios também deu. Era um open bar de entrada, mas aquilo era a cabeça, o time não conseguia jogar. Quando sai na volta do segundo tempo o gol contra, acabou. Peraí, ufa, vamos jogar. E aí acabou, filho. Aí o outro time é muito pior que você. Você tem trabalho, tem consistência, você joga e faz o segundo. E se precisasse fazer um terceiro, se era o saldo, teria feito e tudo mais. Mas para mim ficou claro que a cabeça, pela obrigação de ganhar, como acontece na semifinal quando é Copa do Mundo no final do ano, o time não conseguia jogar. E trocou todo o futebol por querer uma entrada, um carrinho, não sei o quê, e não conseguia jogar. E aí quem pagou um pouco o pato com isso foi o Veiga e o Vitor tendo que sair no intervalo. Eu acho que se sai o gol, do mesmo jeito, com o Veiga, e o Vitor Roque ia jogar muito o segundo tempo. Pois é. Com aquele monte de espaço, a velocidade dele, o monte de contra-ataque, para ele ia ser um jogo maravilhoso. Só que os dois acabaram pagando o pato no intervalo. É óbvio que você não tem como controlar, você não sabe que ia sair o gol com 5 minutos. Então, o treinador tem que fazer a decisão dele na hora do intervalo. Mas o jogo no Vitor Roque talvez teria sido melhor para ele com espaço do que o Flaco. Para mim, a explicação foi muito mais cabeça do que bola no pé. Pôr o Massa na conversa aqui, mas vamos só colocar na tela os números do Vitor Roque e do Flaco Lopes, que essa é a grande discussão do Palmeiras. 6,3 de nota o Vitor Roque, 7,2 o Flaco, 45 minutos em campo o Vitor Roque, 45 o Flaco, nenhum gol o Vitor Roque, o segundo gol do Flaco Lopes, do alívio. Uma finalização do Vitor Roque, 3 do Flaco, um passe decisivo do Flaco, nenhum do Vitor Roque, 10 ações com a bola do Vitor Roque, 18 do Flaco, 0 de 4 duelos em campos, e 0 vencidos de 4 duelos em campos do Vitor Roque, 3 de 8 do Flaco, eficiência do passe de 67% do Flaco, 83% do Vitor Roque, que enfim é um jogador que tem mais técnica também. Mas, para além desse papo aí, do Vitor Roque e Flaco Lopes, que é bom tratar também, tem esse ponto do Vessone, da cabeça. Precisava ficar nervoso e tal, porque ganhou. No fim das contas, eu nem achei que foi tão difícil como tem gente falando. Então, eu não percebi isso. A percepção do Vessa, do Arnaldo, para mim, passou batido. Porque se tem tanta confiança no cabeça fria, coração quente, né? Esse time já deu tanta amostra, tantos exemplos de que ele persevera e reage, consegue, que eu não fui por esse lado na minha análise. Eu acho que o calor teve uma influência, o Palmeiras não marcou alto, o Palmeiras recuou, marcou baixo, esperou a Wally. Eu acho que tem algumas questões táticas que definitivamente o Abel precisa repensar. Uma delas é escalar o Rafael Veiga, e entender por que joga o Maurício. E o Maurício joga mal no primeiro jogo e troca o Veiga, e o Veiga começa mal no segundo jogo. Eles são ruins tecnicamente? Não são. É um problema de sistema, é um problema de jeito de jogar. O Vitor Roque está nessa onda aí. O Vitor Roque vai ser dizimado se o Palmeiras não começar a trabalhar jogadas para que ele possa defini-las, certo? A parte Vitor Roque. Então, começa o jogo.
O Al-Ahly percebe que o Palmeiras não vai marcar alto, vai marcar o Palmeiras. O Palmeiras acertou uma miserável saída de bola, que foi um passe do Gomes, do Giai para o Veiga, que veio para a entrada da área, né? Para a lateral, da linha lateral. Ele pega a bola com o pé esquerdo e põe o Estevão. E o Estevão perde a única chance que o Palmeiras criou no primeiro tempo, com 17 minutos, 1-0. Talvez se fizesse ali, esta perspectiva de vocês mudasse diante do nervosismo e tal, que eu, sinceramente, não senti. Não é porque era o Al-Ahly ou porque era o Mundial. O time estava nervoso, talvez, porque não estava jogando nada, certo? No lance do Veiga ali, eu morri uma vez, né? De medo. Morri. Não, mas na hora que eu vi, eu falei, bom, vai voltar, gente. Sim. Não deveria ser. Até ele decidir que vai Mas voltar. o árbitro inglês normalmente volta. sim. Não, mas, então, mas aí que tá. Isso é um ótimo ponto. Parênteses rápido. É um árbitro inglês, assim como um árbitro brasileiro, num torneio FIFA. É outro tipo de... Na Premier League, raramente um lance de decisão do árbitro no campo, o VAR interfere. Mas isso é o árbitro apitando na Premier League. Né? O VAR, na Copa do Mundo de Clubes, atua de uma forma que não é a da Premier League. Possivelmente, na Premier League, esse mesmo árbitro, se ele entendesse que era lance para vermelho, ninguém ia chamá-lo, porque a autonomia da decisão de campo é praticamente toda, em praticamente todos os lances. Mas isso é na Premier League, não é na Copa do Mundo. Bom, aí, cara, o jogo fica daquele jeito, tenso, nervoso, o Palmeiras não controla, não domina, o Al-Ahly também não chega, não tivemos. Qual defesa o Everton fez no jogo? Nenhuma. Uma, né? Isso, ainda no segundo tempo já estava 1-0, né? E aí vai para o intervalo e o Abel, pela primeira vez em 5 anos, muda 2 jogadores no intervalo. Ele não faz isso. E ele foi, inclusive, na conversa que teve com os auxiliares, desaconselhado a fazer isso. Sim, mas ele tomou a decisão de tirar o Veiga e o Vitor Roque. Pelos auxiliares não trocaria. Não trocaria, esperaria os 15 minutos de praxe, porque o Abel... Também pode fazer isso, viu? O quê? Tem técnico que não é perdoado por... O Abel raramente troca no intervalo. Não, foi a primeira vez. E ele disse na coletiva, eu não faço isso. Eu não faço isso. Não faço porque pode parecer um desrespeito com os jogadores ou até algo que pese para a minha estratégia de jogo. Eu prefiro que foi equivocada. Corrigir. Então, só que se fosse em pontos corridos, ele ia esperar 15 minutos. Ali, não tinha que fazer o gol. Você fala da rapidez do torneio, rapidez do torneio. As decisões têm que ser muito mais Quero rápidas. ouvir ele? Ele está falando justamente sobre isso. Vamos ouvir os dele e o Estevão está falando também. A gente sabia da dificuldade do jogo, um adversário muito qualificado, um calor intenso no primeiro tempo, mas a gente pôs nosso jogo, a gente seguiu a estratégia do treinador, então acho que a gente foi bem efetivo nisso e no segundo tempo conseguimos voltar do intervalo, ter eficiência, fazer os 2 gols que precisava. Enquanto a parada, nosso time manteve o foco, concentração. Creio que isso é uma das nossas capacidades de manter a concentração em todos os momentos do jogo, no que ia acontecer. Então a gente continuou concentrado para tudo que viesse e a gente voltou bem concentrado e conseguiu segurar o resultado. Eu não tirei nem o Roque nem o Veiga por achar que estavam a jogar pior ou melhor que os outros todos. Claro que me assustei quando vi o lance do Veiga, disse vou ter que passar para o plano B agora, com este calor vai ser difícil. Felizmente o VAR conseguiu corrigir, portanto não foi um jogo tão bem jogado, mas o resultado foi muito melhor do que o jogo anterior, resumidamente, respondendo à tua pergunta. Pelo clima, é verdade que eu não gosto muito de fazer, a não ser que o jogador esteja mesmo muito mal. Eu não gosto de tirar, eu acho que nunca tirei jogadores na primeira parte. Eu acho que isso é, entre aspas, uma falta de respeito para com o jogador e pela mesma, porque foste tu que apostaste nele no início, é quase como dizeres, bem, aquilo que eu fiz não está correto, mas nunca me aconteceu e hoje não foi por, como eu disse ao teu colega, não foi por estar a jogar mal nem bem, porque eu acho que naquele período estávamos mais ou menos todos iguais, era para refrescar a equipa e como eu te disse ontem aqui, eu disse-vos isso, não vos posso dizer tudo, mas que ia jogar no lado estratégico com o clima. Agora é recuperar, preparar o próximo jogo e não pensar em nada, é jogar para ganhar, é o que nós vamos fazer, não consigo
neste momento, perspectivar, pensar no jogo, a pensar no score que temos que fazer para... Não, primeiro temos que fazer bem feitas coisas simples e ganhar o nosso jogo. Depois é ver o que é que vai acontecer. Tá aí, ele estava falando justamente sobre a Depois não vamos troca. ver o que vai acontecer. Isso é Abel Ferreira, cara. Não, mas ele estava falando sobre a questão da Sim, não troca. tá tudo aí, cara. Primeiro, explicitar o erro dele na montagem do time para o primeiro tempo. Ele não queria fazer isso publicamente. E segundo, é um desrespeito aos jogadores, na visão dele. Eles têm um pensamento, cara, que é difícil, muito difícil, às vezes, para o torcedor brasileiro entender. Entendeu? Entende mais quem está de fora. É curioso isso. Ele pensa assim, isto aqui é um celular, isto aqui é uma caneca. Então, não tem imprevisibilidade, não tem o que nós temos, né? Pô, isso aqui é um celular, mas se eu precisar, eu taco ele na cabeça do Vessa e mato ele. Entendeu? Pode ser uma arma, não é? Não pode? Para o Abel, vai ser sempre um celular. Para o João Martins, isso aqui é caneca. Caneca é caneca. E é o mesmo jeito que o português é na vida dele. Pergunte ao português, como faço para chegar na rua do Vessa? Ele vai responder, vá andando. Entendeu? Ele não vai dizer, pega o ônibus, pega o carro, pega o avião. Não é assim. É este jeito de ser, esta coisa cartesiana, este olhar, este caminho cartesiano, que me fez pular da cadeira quando ele põe o Vanderlan no time. Não é por uma questão de dobra de lateral, isso eu já superei há anos, que é função e posição. O Mike não é mais lateral, ele é ponta, ponto. Agora, o Vanderlan é lateral, ele tinha o Alan no banco. Pois é. Entendeu? E ele não tá nem aí pro que eu penso, pro que pensa a Mancha Verde, pro que pensa o Nicolinha Ratchop, que tá se revirando na tumba quando botou o Vanderlan. Não fazia sentido aquilo. Pô, vou botar o Vanderlan para marcar o Zizo, que era o melhorzinho lá do Al-Ahly. Cara, o Piquerez continuou sendo assediado, o Vanderlan não marcou, não jogou, teve a chance de fazer o gol, não fez. Mas isso não vai contra essa coisa cartesiana do Abel? Não, é a favor. É exatamente isso que ele pensa. Vou entrar para marcar o lado esquerdo, tá 2-0, tá bom, e não me encham mais o saco. Entendeu? É assim, é desta forma. Foi deste jeito que ele ganhou os títulos que ganhou. Sabe? E aí, quando eu falo sobre isso, tem muito torcedor palmeirense que fica bravo comigo. Mas, veja, me cabe entender como é o treinador do Palmeiras. Pro bem e pro mal, pra dor e pra delícia. Já há um ano você não ganha nada. Este jeito, há um ano, já não é suficiente. Já não foi suficiente. Quando ele teima nas estratégias para jogar fora de casa, na Copa do Brasil, na Libertadores. Agora, só ele inventou o Piquerez de zagueiro e o Scarpa de ala para jogar contra o Flamengo. Entendeu? Inventou não, pensou nisso. Sabe, quando ele faz a roda lá, não tem lateral esquerdo, quem vai jogar? Vocês lembram disso? Está no livro dele. Aí os caras, Scarpa, vai lá, Scarpa. Eu não, vai você mesmo. Pegou o cara e adaptou para jogar de lateral esquerdo. Então, o time fica, vamos dizer assim, amordaçado. O Estevão fica amordaçado. Ele voltou a não jogar bem, né? Voltou a não jogar Agora bem. deve ter feito aquilo que poderia ser um Mas golaço ontem, por quê? Os detalhes são importantes. A primeiro lance do jogo, o Rio chega para ele e fala, o lateral é seu, meu. Não enche o saco, o lateral é seu. Ele tem que ir, voltar o tempo todo pelo lado. E ele pôs o Facundo para isso. Para marcar o lado esquerdo do Al-Ahly. Exato. Você entende a forma como ele pensa? Você entendendo a forma como ele pensa, você vai sofrer muito menos. Só que o quase golaço do Estevão, eu lembrei do Massa. A hora que ele sai cortando da direita para a esquerda, tinha 3 caras para fazer o gol. 3, se você olhar do outro lado, 3. Era só ele rolar para os 3. Aí ele bate E cruzado é por e isso perde o que ele gol. está sendo substituído. Ele tá fominho. Entendeu? O Massa, eu falei, ele tá um pouco... É óbvio. Pô, o Abel odeia isso. Se tem uma coisa que esta comissão não gosta, ou todos somos um, ou os caras saem do Palmeiras.
Nós vimos jogadores saíram do Palmeiras, o Rony, quando começou, Marita Caiá, o Dudu. Agora ele tá eles para sair, querem- tá nos últimos dias, né? E eu acho que ele tem tentado ser, Eu acho também. ser o protagonista. É isso. E aí, a cada, Tô indo embora cada mesmo, vou tentar. prêmio de melhor em campo injustificado, talvez Fica faça pior, mal para ele. pior. Teve um lance no segundo tempo, não sei se vocês repararam. O Estevão sai pela direita, que é onde ele rende melhor, do meio para a direita, e ele vem driblando, ele entra, o Facundo tá livre. Ele chuta a bola na Estátua da Liberdade, cara. Então, assim, é preciso, cara, ter uma compreensão. Solta a bola, querido Estevão, porque contra o Inter Miami, que joga com a defesa mais esparçada, tem umas... Puta, leste-oeste nos Estados Unidos é enorme, né? E parece o Inter Miami, o time é muito esparçado. Quando joga no ataque, o coração bate. Quando joga a bola na defesa, tem que dar choque. É assim o Inter Miami, é um negócio louco. E uma né? coisa que o Palmeiras vai ter que ficar esperto é o negócio dos cartões também, né? É isso, ó. Anotei aqui, a Gabi falou. Os pendurados. Isso. Felipe Anderson, Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios e o Veiga. Então, o Veiga e o Felipe Anos provavelmente estarão no banco. Então, Mas Você ganha o dois cartão substitutos. do Rios, para quem não sabe, foi uma bobagem. chutou a bola Chutou no final, acho que o juiz apita, ganha o título, ele chuta lá. Eu achei que tinha sido pra eu zerar acho que ele cartão, já mas tinha já cartão. tinha. Não foi, né? Não Pelo foi nem contrário, isso, agora exatamente. pendurou e vale até as quais, ou seja, dá uma bobeira aí com o Inter Miami vai perder as oitavas. Então, talvez isso explique um pouco o sentimento. Ele já chutou a bola na hora do gol, que você trouxe aqui e que eu, sinceramente, não me toquei nisso durante o jogo. Não falei uma linha sobre isso nas minhas horas pós-jogo, né? E, cara, é uma coisa assim, é inegável que esse time precisa dar ao Estevão a capacidade de definição, assim como precisa dar ao Vitor Roque a possibilidade de definir uma bola. Ou ele vai continuar sendo amaldiçoado pelo torcedor. Mas Tem um cara aqui peraí. que falou que Flaco, os dois iam jogar juntos. Gosto. Se Pode você ser. coloca o Estevão atrás dos Flaco dois, Lopes e 3 zagueiros. Pronto. Vitor Agora, Roque. assim, Mas ele não pode sacar o Vitor para colocar o Flaco? Você não vê essa possibilidade? Não entendi, No filho. terceiro jogo, Virar jogar o Flaco? Lopes titular. Não vai? Sabe Acho por que quê? não. Porque o Inter Miami possibilita o jogo do Vitor Roque. velocidade. Mas, acho- desculpa, Vai. o jogo do Vitor Roque é cair para a esquerda para receber o passe do Piquerez e meter para trás. Não é a bola trabalhada para ele. Porque as várias que o Palmeiras tentou no primeiro jogo, errou. E ontem não tentou nenhuma porque o time jogou muito mal o primeiro tempo. Entendeu? Então, duas observações. Acho que a primeira, o Massinho descreveu, e o próprio Abel, na entrevista, ele fez um autorretrato dele, né? São as virtudes e as limitações do Abel, as características do Abel como treinador. Talvez ele não consiga fazer o que a gente espera com esse elenco. O que não quer dizer que o Palmeiras não vai competir por tudo, porque ele vai competir com tudo. O que a gente espera é que o Palmeiras seja brilhante. Talvez o Não Palmeiras vai ser. E Por isso talvez que eu nem falo- queira Não ser. adianta. Por isso que eu falo que ele se dá melhor com a escassez. É uma forma de dizer que talvez ele não precise de tantos jogadores para exercer o modelo de jogo que ele tanto gosta. Agora, vou lembrar o seguinte: muito jogador bom nunca faz mal. Então, na carnificina e isso fez falta ao Palmeiras nas temporadas passadas. O Palmeiras pode não ser brilhante, mas o fato de ter mais jogadores nas temporadas passadas talvez auxilie o Palmeiras na frente tripla, na hora de perder um, trocar por outro. Então, talvez a gente não veja o Palmeiras avassalador, mesmo com grandes jogadores. Não vai ver. Não veremos. A segunda coisa, o Palmeiras tem uma coisa hoje que é rara, é por conta de um comando mais longevo e mais... que é a possibilidade que o jogador tem de se destacar depois de um certo tempo. O grande desafio para o Vitor Roque vai ser superar o cara de 25 milhões de euros. Agora, todo o histórico de jogadores do Palmeiras, ou quase todos eles não se destacaram no início. Desde a geração Rafael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e tal, até o Flaco Lopes. Ou outros. O Flaco Lopes está no Palmeiras há quanto tempo? A cada temporada ele joga melhor.
O Palmeiras pode ter uma... O Vanderlan está no Palmeiras há quanto tempo? Se fosse outro lugar, ele já teria sido escalpelado. 4 anos. Essa O paciência do Richard clube é uma Rios está no virtude. Palmeiras. É uma coisa que poucos times têm. É. Verdade. Então, vale a pena. O Vitor Roque é jovem, tem 5 anos de contrato. Sim, mesma coisa o Paulinho. Paulinho é diferente porque está machucado, né? Só para fechar. Sim. O Abel, se a gente estudar a vida dele, ele foi forjado na disciplina, né? E na meritocracia. Então, vocês já viram muitos casos de pessoas que trabalham a vida inteira, ganham dinheiro, têm condição boa de vida e o cara mantém os mesmos hábitos simples, né? Eu, por exemplo, quando gosto de um tênis, eu só paro de usar quando a Renata esconde o tênis. No caso, é isso que eu estou usando aqui. Como ela está em Itu, eu achei o tênis, certo? Recuperou. Exato, que é esse aqui que não precisa abotoar. Que é tênis para gordo, é uma maravilha. Você põe o pé e já sai andando. Então, toda vez que eu chego em casa, a Renata fala para mim, de novo esse tênis. Não é possível. Você abre lá o meu armário, tem um monte de sapatênis, bota, não sei o quê, e pantufa, não sei o quê. Não. Então, o Abel, cara, ele tem esse limite de olhar das coisas, que pode dar certo e pode dar errado, né? Então, para mim, isso fica muito claro quando você vai para uma competição internacional. Ah, mas dane-se, e se o Piquerez tomar o amarelo, vai jogar o Vanderlan. E ele confia no Vanderlan. E o palmeirense fica louco. Agora tem que improvisar. Agora põe 2 laterais. Tinha que contratar um lateral. Não, ele põe o Vanderlan. E tá de boa. Torcedor palmeirense, titular do Palmeiras pode ser desfalque em confronto contra o time de Messi. O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira 20 que o meio-campista Aníbal Moreno foi diagnosticado com edema na coxa direita e iniciou tratamento no núcleo de saúde e performance do Alviverde. Com isso, o atleta é dúvida para a partida contra o Inter de Miami no Mundial de Clubes. O confronto entre os dois times acontecerá na segunda-feira, 23, às 22 horas, horário de Brasília. Aníbal Moreno sentiu a lesão aos 25 minutos do segundo tempo da partida contra o Al-Ahly, ocorrida na última quinta-feira, 19, quando o placar saiu de 2-0 para o Verdão. O volante tentou parar o contra-ataque dos egípcios e em seguida não pôde seguir em campo por conta de dores. De imediato, Abel Ferreira chamou Emiliano Martínez para substituir Aníbal. A tendência é que o uruguaio seja escalado como titular contra o Inter de Miami, caso o então titular não esteja à disposição da comissão técnica. Com um empate e uma vitória no Mundial, o Palmeiras lidera a chave e poderá classificar às oitavas de finais apenas se empatar com a Inter de Miami. Torcedor, é isso, essas foram as informações do Verdão. Já pedindo a ajuda de vocês, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Verdão. Até a próxima.